Uma boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo dessa semana, para a gente continuar o nosso livro, Os Arquétipos de Umbanda. Um livro que é bem mais simples, ele é mais antigo do que o outro que a gente tinha visto, mas é um livro que traz, assim, eu procuro dar ênfase mais naquilo que a gente não viu ainda e naquilo que tem de diferente, ou em alguns pontos a gente volta, né, rememora algumas coisas que a gente já viu, tá? Dizer que, assim, essa parte que ele vai falar agora sobre os guias da Umbanda, é uma parte que nos ensina, e assim a gente procura refletir sobre as lições que vão além daquilo que a gente observa diretamente no terreiro. Por quê? Porque ficar aprendendo o nome de guia e cor de fita, gente, não precisa disso tudo, concorda? Com algum tempo de frequência no terreiro, você aprende o nome dos guias, os trejeitos, né? A cor das velas, das coisas dos orixás, você não precisa de estudo para isso, né? Então, o objetivo do nosso estudo é sempre ir além e colocar, principalmente, uma reflexão sobre o que a gente está fazendo ali dentro, tá? Inclusive, eu sempre falo, e eu falo toda semana, não se trata de discurso. Se você não viveu o que a gente está falando, o que a gente está aprendendo e o que a gente está estudando, se você não vivenciar, isso fica um discursinho muito bonito, mas hipócrita. E não vai te mudar nada, não vai te alterar em nada. Aliás, vai só te prejudicar. Por que eu estou falando isso, gente? Toda semana eu falo, cuide da sua vida, não olhe para o irmão que está do lado. Por quê? Porque não é da sua conta. O irmão que está do lado é a outra pessoa. Você consegue interferir na vida dele? Não, não deve. Se ele te pedir ajuda, você ajuda. Se ele não te pedir ajuda, você não ajuda. Porque você não interfere na vida do outro. Então, dentro da tenda, a gente se concentra, se observa, presta atenção nas suas sensações. E o outro é o outro, meu amigo. Ai, mas, mas eu vi que tinha gente fazendo isso, fazendo aquilo. Bom, bem simples. Se você está vendo que o outro está fazendo coisa errada, é porque você não estava concentrado, você estava prestando atenção em outra coisa. Você já está errado por aí, entende? Então, gente, pensa. Lógico, se for uma coisa muito absurda, vai atrapalhar, desanda ali, agia e tal. O Jesuel, em alguns casos até o vô mesmo, já pega ele, dá-lhe um puxão de orelha, já faz alguma coisa, isso é fato. Do mais, gente, você cuida da tua, assim, cuida do seu, que já é muita coisa cuidar do seu, da sua parte, da sua vibração, da tua conexão, entende? Então, eu estou falando isso para quê? Para se, se ter um bom futuro enquanto um bandista. Porque na casa, eu não quero mais esse tipo de vibração. Então eu não faço mais, entende? E eu vejo, né, as pessoas fazendo isso e apontando o dedo, eu não dou asa para cobra, não, gente. Esse tipo de situação comigo não vence, tá? Então eu estou avisando isso, reavisando, eu falo muitas vezes isso, e a gente vai falar hoje em especial de guias, né, das funções dos guias dentro de cada arquétipo, de cada corrente. Isso é extremamente profundo. A gente não está aqui para ficar discutindo bobeirinha e coisinha de fita, né? A gente está para falar de uma coisa que vai muito além. Então, o Rubens Saraceni, lá quando ele vai falar dos guias de Umbanda, a gente falou do plano espiritual, falou do lado material e falou do lado divino, né, do triângulo da vida. Ele fala uma coisa que eu gostaria muito que vocês procurassem ler mais, que é sobre reencarnação. Não sejam ignorantes e preconceituosos. A doutrina espírita kardecista, ela é fabulosa para mostrar os ensinamentos da reencarnação. É muito bom. Sempre eu falo para vocês, o que você filtra? Você, lógico, tem um discurso todo ali que incute, às vezes, muita culpa. É um discurso que eu não gostava. Foi, inclusive, o porquê eu me afastei do kardecismo. Não foi por causa da doutrina em si,
mas virou um discurso muito, ai, você está aqui porque você merece, você está sofrendo porque você merece, você tem que resgatar, e esse mundo é de expiação, espia de cá, espia de lá. Eu falei, ai, chega de espiar, tô fora. Não é assim, não, nasci para ser feliz, né? E quando a avó me disse a mesma coisa, eu falei, ai, vozinha, que bom, que era isso que eu penso, né? Né? Então, assim, mas existe todo um ensinamento sobre a reencarnação que é muito bom e lento, tem muitos romances muito bonitos, muito bons, né? Então, são coisas muito que vale a pena mesmo você parar e ler. E o Rubens Saraceni, ele fala do mistério da reencarnação, que a gente talvez não aborde tanto, com tanto detalhe, ou não seja o foco maior dentro da Umbanda, mas a Umbanda também é reencarnacionista. Nós cremos na reencarnação, na multiplicidade das vidas, isso para nós é algo também natural, embora não seja muito parte até dos nossos estudos. É uma outra parte até que a gente pode trabalhar separado. Mas por que o Rubens Saraceni fala de reencarnação? Ele fala que, olha, a reencarnação é uma coisa tão sagrada, tão sábia neste nosso plano, que faz com que espíritos torturados, escravizados, né, como índios e negros, venham hoje e incorporem médiuns brancos e ajuda a todos, sem distinção. Olha, olha aqui, você fala, nossa, que coisa, né? Como que a vida dá voltas. Então, você tem espíritos que vêm, que tem toda uma carga, né, de reencarnação, que trouxe toda aquela vivência, muitas vezes sofrida. Não que todos os nossos guias são pretos e índios, né? Pretos velhos e índios, tá? A gente já tratou, inclusive, disso. Mas a gente vê como que é importante para o espírito o que ele é enquanto ser divino, e não a sua cor, a sua raça e nem a sua religião. Nós temos dentro da Umbanda espíritos que atuam como nossos guias, como nossos mentores, que são de outras religiões, inclusive quando encarnados. Tá? O baiano do Gustavo é padre. Gustavo viu já. Ele tem toda uma vestimenta, ele tem todo, até os trejeitos. Tem muitos guias nossos que eram padres, que eram clérigos, né? Então, nós temos, assim, não tem, o espírito não tem religião. Existem afinidades de trabalho desse lado, do lado de lá. Do lado de lá, eles também têm, né, nós, enquanto espíritos, temos também nossas afinidades de trabalho e as nossas capacidades de trabalho. Mas a reencarnação ensina isso. O espírito não tem raça, não tem cor e não tem religião, né? Mas o espírito, ele assume determinada cor, determinada forma do perispírito, especialmente quando ele já está habilitado a trabalhar, de acordo com o trabalho que ele vai fazer. Ele pode plasmar uma aparência, inclusive de índio, inclusive de negro, africano, mesmo que ele nunca tenha encarnado como negro ou como índio. Pode? Pode. Isso, gente, é um conhecimento que não vem automático para o espírito, tá? Tem um livro muito bacana que se chama Violetas na Janela, tá? O Espírito de Patrícia, é um livro kardecista, talvez um dos best-sellers do kardecismo. É muito vendido, porque é um livro muito simples, muito bonitinho, e conta a história dessa menina que desencarna jovem e conta toda a vida dela espiritual dentro do hospital, de uma colônia onde ela se recupera. E é muito assim, ela fala, morri. A primeira coisa que ela faz, sim, é bem clássico, mas eu me lembro de uma cena assim do livro muito engraçada, que ela fala, já que eu morri, ela sai e se atira na parede, mete a cara na parede. Por quê? Porque ela achou que tinha morrido, ela falou, morri mesmo. Ué, quando morre, o espírito atravessa a parede e bau, cara na parede. Por quê? Porque as paredes do lado de lá são feitas da mesma matéria que você, que é uma matéria espiritual. Então você está nível igual. Para poder atravessar as paredes lá, né, você tem que ter toda uma técnica, um desenvolvimento
para poder fazer isso. E o espírito lá tem que aprender ou relembrar essas técnicas de vivência do mundo espiritual. Não é uma coisa automática, né? Então, a mesma coisa que falar, a gente morre, a gente assume a forma que quer. Gente, não é bem assim, tá? Porque nós realmente podemos assumir a forma que queremos. Inclusive, neste mesmo livro, a Patrícia conta que ela aprendeu a moldar os seus cabelos de acordo com o que ela queria. Então, ela se olhava e ela moldava, né, o cabelo sem precisar pentear, o cabelo do perispírito dela para ficar do jeito. Nossa, tudo que a gente quer na vida, né, mulherada? Eu vivo com meus presos aqui porque eu vivo lascado, né? E ela moldava os cabelos. Mas isso é uma coisa que o espírito desenvolve para poder moldar esse perispírito. E esse molde de perispírito demanda energia e demanda conhecimento. Só os bons fazem isso? Não, 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 não. Espíritos trevosos também fazem isso. Isso é técnica, é conhecimento, não é só evolução, entende? Então, o que que acontece? Muitos espíritos que iniciam um trabalho, seja em qual religião eles vão dar suporte com os seus conhecimentos, eles podem plasmar esse corpo espiritual como índio, como negro, como criança, dependendo do caso, né? E eles moldam isso, mas isso já existe todo, eles já se prepararam para fazer isso e conseguem fazer. Por quê? Porque quando esses espíritos vêm trabalhar aqui, eles precisam. Ah, mas se ninguém está vendo, para que eles precisam ter uma aparência espiritual? Ah, meu amigo, porque não é bem assim. Então, nós temos na igreja, no centro kardecista, no terreiro de Umbanda, de Candomblé, nós temos videntes, e esses videntes veem a aparência daquele espírito. Aí você fala, como é que o cara está incorporando? Está falando que é caboclo e não é caboclo coisa nenhuma, está com outra veste aqui. O vidente ia falar, isso aí é espírito está enganando, entende? Então tem todo um cuidado ali na aparência deste perispírito para poder ser percebido pelos médiuns daquele trabalho, para não destoar do trabalho. Tá? Então, assim, você tem esse plasmar a aparência de índio, plasmar a aparência de um preto velho. Isso não quer dizer que na última encarnação ele foi um preto velho ou uma preta velha, tá? E tem algumas até curiosidades. Tem a famosa, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que quando ele se manifestou, um médium vidente o viu com vestes clericais, ou seja, viu uma aparência de um padre. Ele falou, não, o que você está vendo são restos da minha última encarnação, mas hoje eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Se você quiser dar um nome, fala o nome Caboclo das Sete Encruzilhadas. Entende? Então, às vezes, essa percepção é importante a gente ter os espíritos plasmarem essa aparência, inclusive para ter vamos dizer assim, uma regularidade ali dos trabalhos. Quando você vai num trabalho de atendimento de preto velho, você espera ser atendido por um preto velho. Isso existe toda uma organização do trabalho. Ah, mas no meio da gira de preto velho vem caboclo? Não, não veio. Ai, mas já aconteceu, já aconteceu. Isso é falta de educação do médium. Prepara, firma a cabeça, porque não tem dessa não, que vai vir um caboclo no meio, não vem, gente. Num trabalho organizado, não vem. A não ser que o terreiro já tenha esse perfil. Tem terreiro que tem perfil, vem todo mundo misturado, a hora que quer, do jeito que quer. É assim, ó, tipo, ó, abre as porteiras, desce quem quer. Aí você vê caboclo, cigano, misturado com boiadeira. Tem trabalho que é assim, tá? Tô falando, mas na nossa casa não. Então vem um aleatório, assim, você pode ter certeza que é o médium que está tá falhando. Então eu tenho essas, mas e essas aparências desse preto velho, desse caboclo, né, desses guias? Eu vi uma vez a mão da minha preta velha. E, pasmem os senhores, a mão dela não é negra, a mão dela era branca, era mais branquinha que a minha branquinha, aquela mão de senhorinha branquinha. Eu falei, vixe, a avó não é preta.
Aí eu falei, que importância isso tem? Nenhuma. O caboclo veio, caboclo, bem caboclo mesmo, vermelho, vermelho, nativo, americano, roupa, vi certinho, acho que foi o que eu vi melhor, na verdade, né? Mas eles plasmam essas aparências para ter esse perfil, esse arquétipo para ser percebido realmente nos trabalhos, tá? E aí, o que é importante que o Rubens Saraceni coloca? Ele coloca, né, sobre esse fato da reencarnação fazer com que a gente esqueça, né, as nossas vidas anteriores, mas, né, as influências de quem nós fomos permanecem no nosso espírito, as nossas afinidades, as nossas dificuldades, mesmo a gente esquecendo, já falei semana passada, né, a gente vai tendendo a certas coisas, né? Então, ele fala o que é importante disso, dessas aparências ou desses arquétipos. O espírito de um negro incorporado num médium branco quebra a espinha dorsal do racismo e da intolerância. Ou seja, não tem importância nenhuma. E se fosse o contrário? Também não teria importância nenhuma. Né? A sabedoria, ele coloca uma frase muito bacana. Ele fala: para a sabedoria espiritual, aqui na Umbanda, isso é o maior aglutinador de raças e culturas. E é quem melhor anula as diferenças que vem paralisando a consciência e a evolução das pessoas que vivem na Terra. Por quê? Porque não importa qual é a sua cor, não importa qual é a sua idade, não importa a sua religião, não importa a sua condição social. Então, primeira coisa que eu entrei dentro de um terreiro de Umbanda, nunca ninguém me perguntou a minha religião para eu ser atendida. Nunca. Nunca me perguntou com que carro que eu vinha ali. Ou se eu tinha dinheiro suficiente para pagar uma consulta. É assim, eu preciso e alguém vai vir te atender. Então, nada disso importa. E não importa se é um espírito que na outra encarnação foi branco e hoje se graduou como preto velho, vem num médium que pode ser negro, que pode ser branco, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser heterossexual, pode ser homossexual. Nada disso faz diferença dentro de um trabalho de Umbanda. Nada. A Umbanda, ela é talvez uma religião por excelência de combate à intolerância e não combate frontal, perseguindo intolerantes, mas com o exemplo que ela nos dá. E quando eu falo a Umbanda de forma geral, a estrutura toda de atendimento, ela já tinha que falar, não, isso aqui não admite tudo, mas admite todos. Ninguém pergunta se é casado na igreja, se já foi batizado, né? Porque senão você vive em pecado. Aliás, não existe nem a noção de pecado. E os guias, então, nada disso importa. O que importa é que você quer melhorar, você quer progredir, ou você precisa de uma cura, ou você quer ajudar. É só isso que importa. Então, ele coloca aqui, o negro atrasado, escravizado, ajuda o atual branco, e o índio que não sabia ler e escrever, que andava seminua 500 anos atrás, hoje incorpora nos descendentes dos brancos que cometeram genocídio contra o seu povo. Olha o exemplo. Parem para pensar em todas as discussões de intolerância, de racismo, em todas as suas facetas que a gente está vivendo hoje. As palavras hoje, preto e negro, têm significados bem definidos. Isso para o autor, tá, gente? Eu não vou entrar na terminologia. Ele fala, preto é uma cor, como branco, verde, amarelo. Negro seria uma raça, uma etnia, uma classificação racial das pessoas. Mas, na verdade, gente, a raça, até não existe, tem raças, tá? Raça é uma só, é raça humana. Mas existe hoje o termo raças para diferenciar essa classificação étnica, né, de características físicas das pessoas, que eu não vejo a mínima ideia do porquê que isso precisa ser classificado. Mas, enfim, até para a gente poder estruturar leis de combate, né, à intolerância e preconceito, então a gente precisa ter termos
para designar as coisas, mas são termos que os homens inventam, né? Poucos já atentaram para o imenso serviço social prestado pela Umbanda e pelos seus guias espirituais no arrefecimento, ou seja, no combate, frear o racismo e no desenvolvimento de uma verdadeira fraternidade humana acima de raças, culturas, religiões e posição social. Então, não existem intelectuais ali dentro, não se mostram. E mesmo assim, os nossos guias vêm com uma sabedoria absurdamente infinita, maior que a nossa e tudo mais, e da maneira mais simples possível. Um linguajar simples, uma postura simples, fazendo coisas que a ciência ainda está engatinhando para conseguir descobrir o poder e a forma como que eles atuam com as nossas energias e da forma mais simples possível, tá? Aí ele continua falando dos nomes dos guias da Umbanda. E aí, gente, vocês não matam eu não, gente. Nome de guia é uma coisa que me mata. O que que me mata? É a tal da curiosidade de saber o nome dos guias. Foi melhorando, acho que de tanto eu falar e dar bronca e dar uns cortados, o povo foi parando de me perguntar. Para com o nome de guia, gente. O nome de guia é uma coisa tão importante e tão séria. E você não precisa ficar fuçando, caramba. Para que você precisa ficar fuçando no nome do guia? Para ficar falando? Para comprar estatuinha para deixar em casa? Ah, para, tá? O nome do seu guia é um nome simbólico, religioso, sagrado. E se ele não te falou, é porque não tem a menor importância por enquanto. Fica de boa. Fica tranquilo. Entende isso? Então, qual que é a importância? Nenhuma. O importante é o que está fazendo, o que ele está fazendo com você, está fazendo no trabalho. Porque assim, primeiro com você, gente. O guia vem ajudar quem? Você acha que ele vem aqui para ajudar todo mundo que vai vir sábado lá? O guia vem primeiro para te ajudar. Ele vem com a missão. Qual a missão dele, dos nossos guias? Fazer a gente virar gente. A gente sempre fala isso, é a primeira missão. Os nossos guias são nossa família espiritual, eles nos acompanham possivelmente há várias encarnações, não é hoje, não é agora que eu entrei para a Umbanda. Quando você já nasceu, eles já estavam junto com você só não percebia eles da mesma forma que você percebe hoje. Você já nasceu com eles, por que você quer? Agora que você se preocupou em saber o nome deles, vai fazer diferença. Tá entendendo? Não é importante. Desde que você nasceu, antes de você nascer, você já estava programado. Eu tenho certeza que... E assim, eles começam a ler a obra do Saraceni, vocês veem o quanto a ligação entre os guias e os médios é tão forte que os guias, eles têm... É uma ligação assim... Não é assim, o médium se lascou, fez coisa errada, né, foi caindo de vibração e os guias abandonam ele e vão embora. Vou curtir lá Aruanda e vou deixar esse lascado aqui, ele que se vire. Eu tentei ajudar. Não é assim, eles caem junto com a gente. Eles caem junto com a gente. Onde a gente cai, eles vão atrás, lá nos quintos dos infernos, buscar a gente. Buscar não, né? Acompanhar a gente, às vezes só olhar para nossa cara e falar, nossa senhora, eu avisei, né? Não quer? Então não posso fazer milagre. Que é isso que eles fazem até hoje com a gente. Os guias caem junto com a gente. Se a gente sobe, eles sobem. Se a gente cai, eles caem. Entende? E aí é um princípio muito básico, muito simples. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe. Você vai no seu... E se seu filho for parar no quinto dos infernos? Você vai parar no quinto dos infernos junto com ele. Você pode até não fazer para ele, não ir lá, tá? Mas você vai acompanhar, você vai cuidar, você vai olhar. Entende? Então, essa é a família que a gente tem. Então, o esforço deles é por nós e por si também. Para que eles também, eles querem que a gente vá enquanto família espiritual. E aí ele começa a falar do grau de caboclo. Preto velho é um grau, caboclo é um grau, todos, né, os caboclos. E esses espíritos conquistam esse grau. Não é morri índio, vira o caboclo. Não. Caboclo é um grau de trabalho dentro da Umbanda. Entende? Então, esse
que se apresenta nessa forma plasmada de índio, né? Ele vai adotar todo esse arquétipo para poder trabalhar neste grau. Inclusive, o Exu Caveira, lá atrás, muito tempo atrás, eu sentia que ele não era assim, mas no terreiro, antes, aqui no terreiro lá da madrinha, ele se comportava daquela forma, né, às vezes mais agressivo, mais rude, mais, aquele jeitão assim, mais... E um dia ele falou para mim, ele falou, ó, eu não sou assim. Até com essa bebida, cigarro, ele falou assim, ó, eu não sou assim, mas eu preciso agir de determinadas formas para poder trabalhar aqui, porque aqui eu tenho uma hierarquia a seguir e a respeitar, inclusive uma forma de trabalho. Entende? Ele se adapta, mesmo ele falou, não sou assim, eu sentia nele, assim, mas talvez assim, mais refinado, mais educado, tal, mas ele falou, eu me adapto ao trabalho, eu tenho uma hierarquia aqui a seguir. E assim são com os caboclos, são com os pretos velhos e com as outras linhas. Eles talvez não sejam exatamente daquela forma, mas eles vão, óbvio, se adaptar ao trabalho. Porque existe uma hierarquia daquele arquétipo, do trabalho daquela falange, que precisa ser daquele jeito. Quer dizer que todos os guias vão ser igual? Todos os pretos velhos mancam e todos os caboclos batem no peito e disparam uma flecha? Não é isso, eu não estou falando dos trejeitos. Eu estou falando da essência básica do arquétipo. Que, obviamente, para trabalhar dentro daquele arquétipo, tem que ter essas semelhanças, né? Então, o caboclo vem dentro desse arquétipo, ou seja, dessa figura, que não é uma figura nem sempre visível, mas é uma figura de força, de energia, de contato com a natureza, de sabedoria da natureza, né? Então, vem ele nesse arquétipo de trabalho para fazer os atendimentos. Qual atendimento? Cada um com a sua especialidade. Inclusive, ele vai falando o nome do guia revela muito da sua habilidade. Então, os nomes variam de acordo com as tribos. Então, você tem Caboclo Aimoré, Tupinambá, Tupiniquim, Bororó, né? Tem os astros que indicam também caboclo. Então, você tem Caboclo Lua, Caboclo Sol, Caboclo Estrela, né? Também existem caboclos ligados a nomes que revelam fenômenos climáticos. Você tem caboclo dos raios, trovão, ventania, tem o caboclo ventania que é famoso, caboclo de Ançã. Até também acidentes geográficos. Então, você tem caboclo de cachoeira, caboclo de lagoa, e vem também as pedras. Pedra branca, pedra preta, caboclo, pedra vermelha, né? Aí tem os répteis. O caboclo é muito ligado ao mistério da cobra, né? Então, as suas várias espécies, caboclo jiboia, caboclo coral, caboclo sete cobras, né? E também das aves, caboclo pena branca, pena verde, pena azul, pena vermelha, ou também caboclo com nome de árvore, tá? Então, eu tenho caboclo arruda, caboclo girassol, folha verde, mata virgem, da mata, né? Do caboclo das matas, que é o caboclo do Jesuel. O caboclo do Ricardo que a gente foi visitar lá é o caboclo girassol, tá? Então, eu tenho várias falanges com nomes simbólicos, né? E esses nomes simbólicos revelam a hierarquia espiritual a qual aquele espírito está filiada, autorizada a trabalhar, preparada para trabalhar. E aí o autor traz dois exemplos, né, de caboclo das sete pembas, ou relacionado ao mistério das sete pembas sagradas e das sete ervas sagradas. Então, o que ele fala? Então, você pega um caboclo das sete pembas sagradas, ou um caboclo sete pembas, ou um caboclo pemba. Ai, tem um ponto tão bonito, depois eu passo para vocês, de caboclo pemba. Então, eu tenho um caboclo pemba. A pemba é um elemento mágico relacionado à escrita simbólica. Já estudamos esse livro.
A escrita simbólica é, por excelência, um mistério da linha da fé. Oxalá e Logunã. Ou seja, Oxalá e Logunã são os regentes da escrita mágica simbólica. Só que olha que curioso. Nesse ponto, aí vocês observam a data em que foi editado esse livro. Quando o Rubens Saraceni ele vai falar, quando ele fala disso, ele coloca que é regida por um orixá, Oxalá, e um orixá feminino cujo nome não nos foi revelado. Porque nessa época ele ainda não tinha o nome da orixá Logunã ou Iatempo, ainda não tinha sido revelado para ele. Né? Ah, foi o Rubens Saraceni que trouxe? Sim, foi ele. Tá? Existiam relatos de Oiatempo, que era muito confundida com o Iansã, mas era um outro orixá, um orixá relacionado ao tempo. Então, na verdade, o orixá, não é que ele passou a existir com o Rubens Saraceni, tá, gente? O orixá sempre existiu, mas ele só não era nominado dessa forma. A atuação de Logunã é a atuação de Logunã, ela existe desde que, mesmo antes deste mundo ser este mundo, como regência original, vibração original de Deus, tá? Então, é uma coisa muito interessante, ele fala da escrita, né? Então, o que ele coloca? Então, Oxalá e Logunã são os regentes da escrita mágica simbólica, tá? Mas, todos ou muitos guias, quase todos, eles servem-se, eventualmente, da pemba e de pontos riscados para o seu trabalho. Mas qualquer guia, caboclo, preto velho, qualquer guia, ele só vai riscar um ponto se ele tiver licença daquela linha regente, ou seja, licença de Oxalá e Logunã, e iniciado no mistério das pembas sagradas, que é o mistério da escrita mágica simbólica. Senão, eles vão riscar um ponto, muitas vezes genéricos, mas ainda assim com licença, né, para poder utilizar este tipo de magia, que é a magia riscada. Então, para o guia fazer isso, ele tem que ter essa autorização. Então, vocês imaginem, aí ele vai colocando, né, o trabalho que os guias de Pemba fazem, os guias que têm autorização do uso da Pemba, né, que pode ser um uso mágico e um uso ritualístico, religioso. Então, a gente já falou da diferença também. Então, ele coloca, cruza um consulente, faz um determinado ponto, a avó de vez em quando faz, ela risca um ponto no chão e pede para o consulente ir em cima. O vô faz isso, às vezes, pede para entrar dentro do círculo, né? Então, por quê? Porque é uma coisa transitória, usou aquela magia só para fazer ali um descarrego, ou seja lá o que for, né? Faz e aquilo passa. Ou então, é um uso religioso, quando o guia vem e faz um uso que daí não é transitório, ele é permanente para ser firmado alguma coisa dentro do terreiro. Aí o uso é religioso, é a magia dentro do ritual religioso. Então, aquele guia, ele tem essa autorização. E o guia... Ah, mas todo guia tem? Muitos têm, alguns não têm. Então, você vai ver um guia que tem uma dificuldade de riscar ponto ou não risca ponto. Por quê? Porque ele não é iniciado na magia de Pemba. Ah, então ele não sabe. Não, gente. Aí é exatamente o contrário. Cada um tem a sua especialidade. Tá? E ele vai colocando, né? Olha a frase que o Rubens Saraceni coloca. Ele fala assim, um guia não se iniciou no mistério dos símbolos sagrados, com certeza ele é iniciado em outro. E nele, né, nesse outro mistério, ele é um magnífico guardião. Né? Que é um guardião? Um guardião do mistério. Né? Que quando ele realiza a sua magia com o seu mistério, ele também faz um trabalho maravilhoso com os consulentes. Então, você tem, por exemplo, guias iniciados no mistério das 7 águas sagradas, não trabalham sem um copo de água. Por quê? Porque o guia tem iniciação naquele mistério. Mistérios são formas
de atuação de Deus, tá? Não é nada de misterioso e oculto. Os guias iniciados no mistério das 7 chamas não trabalham sem uma vela. Por quê? Porque é a especialidade deles, o elemento fogo. E aí ele coloca uma coisa muito bacana. Quem que é melhor? O eletricista, o encanador, o pintor ou o pedreiro? Para o construtor, ou seja, para os orixás, todos são importantes, porque sem o trabalho deles, a construção nunca fica completa. Então, não é mais importante o caboclo que trabalha com água do que o caboclo que trabalha com fogo, do que o caboclo que trabalha com símbolos. Então, coisas diferentes dentro da construção divina, dos trabalhos de Umbanda, né? Aí ele completa, né? O caboclo de Pemba, 7 Pembas, tem o Exu Pemba, Exu 7 Pembas, né? Então, e aí tem a ver a cor da Pemba. Então, você fala Pemba branca, Pemba vermelha, também revela o mistério e o direcionamento daquele mistério. Um símbolo riscado com Pemba verde não é a mesma coisa que um símbolo riscado com Pemba branca. Porque a cor trazida para dentro daquela magia também revela uma subatuação daquele mistério escrita mágica. Tá? E assim ele vai escrevendo, é muito bacana. Depois ele vai falar do mistério das 7 ervas sagradas. E aí, gente, dentro dos caboclos que tem o mistério das 7 ervas sagradas, eu tenho folha verde, folha seca, 7 folhas, cipó, 7 cipó, toco, quebra-toco, arranca-toco, toquinho, forquilha, samambaia, né? Tudo isso é caboclo de erva, é nome de erva. Caboclo samambaia. Tem o ponto que fala do caboclo samambaia, mas tem o caboclo samambaia, né? Tem o caboclo lírio, tem o caboclo girassol, aroeira, jiboia. Jiboia é uma planta também, não se esqueça, né? Então, galho, 7 galhadas, raiz, arruda, caboclo guiné, caboclo arruda, né? Caboclo jurema, jurema também é uma planta, não se esqueçam disso. Então, todos esses nomes iniciáticos vão falando do aspecto de trabalho do guia. Entende? Então, eu tenho um caboclo das matas, como é o caboclo do Josué, eu tenho um caboclo de atuação ampla de Oxóssi. Você pega um caboclo que trabalha comigo, que é o caboclo Pantera Negra, eu tenho já um outro perfil, eu tenho um caboclo que trabalha num reino animal, numa energia animal de Omulu. Entende? Pantera Negra é caboclo de Omulu também, tá? Então, você tem os nomes desses... O nome de caboclo e de Exu são os mais fáceis de a gente perceber as atuações, né? As raízes das suas atuações ou das suas atribuições. E aí, cada um tem a sua especialidade. Entende? Isso é importante, até para poder observar nos trabalhos. Né? Tem caboclo que é especialista em cura, tem caboclo que é especialista em demanda, tem caboclo que é especialista em recolhimento de gum. Entende? Por quê? Dependendo do seu nome simbólico e da carga simbólica energética que ele trabalha, que ele tem autorização para trabalhar, de acordo com as suas aptidões. Isso é muito bonito, essa pluralidade, né? Então, ele até coloca também das plantas, ainda dentro do mistério das plantas, que é inclusive o livro que a gente já estudou, o Mistério das Ervas Sagradas, e eu estou postando agora, essa semana passada, eu postei algumas aulas, as iniciais, do livro, o Mistério das 7 Ervas, Mistério Divino das 7 Ervas Sagradas. Então, eu estou postando as aulas lá anteriores que a gente já estudou o Mistério das Ervas. Tá? Para vocês relembrarem, inclusive, quem não viu, quem está iniciando, é obrigação, tá? A gente tem que assistir todos esses vídeos antigos. Por quê? Quando eu falo em uma erva, eu já falei até das divisões, eu postei essa aula hoje. A divisão, que eu tenho várias partes da planta com cores e atuação de orixá diferente, né? Então, eu tenho
7 ervas sagradas seria um mistério geral, maior. Aí eu tenho o mistério de rosa. Rosa é uma planta, que é um mistério derivado. Dentro da rosa, eu tenho a rosa vermelha, rosa amarela, rosa negra, rosa verde, rosa azul, né? Que são mistérios menores, vai derivando, né? E dentro ainda do mistério rosa, eu tenho espinho, que é um outro mistério, dentro do mistério vegetal, né? E dentro da planta eu também tenho partes femininas e partes masculinas. Entende? Como isso é amplo? Esquece, gente, não fica tentando. Ah, então aí fica todo mundo vendo o nome dos guias na internet e achando que é ele. Para. Deixa ele falar, vem, revela. É a coisa mais maravilhosa. Eu já falei para vocês que eu fico desesperada em ficar vendo o nome de entidade repetidamente aparecer no terreiro. Parece que nunca muda. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eu falo, ixi, isso aí não é bom sinal. Não estou julgando ninguém, mas assim, como é muito, assim, né? Falo, não é bom sinal, cuidado. Não estou falando que todos estão, né, se atropelando, mas sempre tem cautela com essa questão do nome dos guias, não ficar fuçando, deixa isso vir naturalmente, tá? E ele fala também da palavra guardião, que é uma outra palavra totalmente distorcida. A gente não pode usar dentro da Umbanda a palavra guardião com o mesmo uso profano que é dado para essa palavra. Quando a gente fala guardião, aqui ele não está se referindo só a Exu. Quando ele fala em guardião de um mistério, é um protetor. Se o meu caboclo é um protetor do mistério de Omulu, então ele é um guardião daquele mistério. Então, o caboclo Pantera Negra, ele guarda um mistério do senhor Omulu. Então, ele é um guardião. Entende? Neste sentido. E o que um guardião faz dentro da Umbanda? Um guardião, até ele coloca aqui, né? O guardião, ele protege aquele mistério sagrado e o utiliza com respeito e com autorização. Por isso que ele é um guardião, porque ele guarda os segredos daquele mistério para que ele não seja distorcido, não seja revelado a quem não é de direito. Um mistério, gente, só é dado, só é revelado a quem conquista aquele grau. Entende? Isso eu estou falando qualquer um, vivo, morto, do lado daqui, do lado de lá. Para você poder atuar, trabalhar com o mistério de determinado orixá, em qual ramificação for, você tem que receber a autorização. E quando você recebe a autorização, você faz você não, né? Os nossos guias, eles fazem um juramento de guardar aquele mistério, como se fosse um tesouro. Você vai ter isso infinitamente, mas você vai proteger isso dos profanos, daqueles que querem dar mau uso, e você vai utilizar quando necessário, quantas vezes precisar, porque você é um guardião do mistério, tá? Então, isso é inesgotável. Então, guardar significa trazer no íntimo esse mistério da criação e ativar esse mistério quando for preciso para auxiliar alguém. Ele fala exatamente isso, né? E aí, gente, ele fala uma outra coisa importante, que é assim, ó, os nossos guias, pensem nesse aspecto agora. Os nossos guias, às vezes, eles estão tão assoberbados com as sobrecargas negativas dos médiums ou dos consulentes, que às vezes é preciso fazer uma oferenda na natureza, ou eles vão se enfraquecer e eles sucumbem diante de tanto negativismo, tá? Seja o negativismo nosso ou do trabalho em si. Então, os nossos guias também precisam deste fortalecimento energético. Eles não são assim, não é o super trunfo que vai e vence tudo. Ah, eles estão mortos, então eles... Não, gente, eles também são humanos. Então, os nossos guias também, lógico, que em um grau totalmente diferente dos nossos, das nossas dificuldades, né, da nossa... Mas eles também precisam. Inclusive, a minha preta velha falou que ela tem guia.
Ai, gente, o dia que ela falou isso, eu falei, ai, que legal, me conta. Ela não contou mais detalhes também. Ela conta a hora que ela quer, na verdade. Ela tem guias, mentores, protetores. Como eu tenho ela, que é minha guia, ela do lado de lá tem os guias dela em outra esfera, em outro plano, superior ao dela. Que ela precisa, inclusive, da mediunidade para se contactar com, porque ela não é visível, assim, igual eu não falo com ela assim, ó, bababá, igual eu tô falando com vocês. Ela também não se comunica da mesma forma com os guias. E eles precisam, às vezes, desses descarregos, dessas revitalizações, porque o trabalho, ser guardião de um mistério, como eles são, é um trabalho extremamente cansativo, significa abdicar, e quando fala abdicar, até o Rubens Saraceni enfatiza isso, tá? É abdicar do seu nome, é abdicar de quem você é. Você não é mais a fulana, filha de Beltrano, que era nessa terra de tal profissão. Você agora é o vô Benedito das almas. Entende? Quem que é o vô Benedito? É o vô Benedito. Como centenas, milhares de vós beneditos das almas espalhados por esse país. Ou seja, eles são anônimos, eles dedicam a sua vida espiritual ao trabalho aqui, que é o lugar mais denso, mais lascado. Eles vêm aqui para o meio para ajudar esses tonto cabeça dura que somos nós, médiuns, todos, né? E lidar com toda aquela gama de espíritos sofredores, trevosos, obsessores, simplesmente que não estão esclarecidos, assim, de A a Z. E eles não têm mais, eles não são mais o fulano que era isso. É o vô Benedito. Ele é o guardião do mistério, vô Benedito das almas. Olha que sinal de... Isso é altruísmo, gente. Você abdica de quem você é em prol de um trabalho. Ah, gente, e depois vocês veem, eu nem tento, tá? Eu não tô falando isso só de preto velho, não, de qualquer guia. Aí vocês vão falar que vai morrer, vai virar guia. Gente, pensa bem o grau que a pessoa tem que estar de abnegação e de desprendimento de si para poder desenvolver esse trabalho. A gente está muito longe, gente. Vamos se enxergar, né? Vamos todos. Eu tô junto, tá? Não tô me excluindo, não. Tô junto. Entende? Aí, quando eu vejo as pessoas falam, ai, tô sentindo uma coisa pesada aqui. Se enxerga, meu amigo. Todo mundo quer ficar do lado de Jesus Cristo. Eu queria estar no terreiro que tivesse Chico Xavier e Jesus Cristo aqui, um de cada lado, para sentir a vibração maravilhosa. Mas a vida não é assim, não. Você vai lidar com o A, com o B, com o C, que tá todo mundo lascado ali e todo mundo merece uma chance igualzinho a você. Que, estou muito evoluída, eu não quero ficar aqui do lado desses pesados. Ah, vá. Qual que é a tua contribuição de energia ali dentro da gira? O que você está levando? É muito fácil querer ficar lá, ai, quero ficar lá. Não, gente, ninguém gosta, às vezes você sente mesmo, dependendo de quem está do lado, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Você fala, meu Deus, meu Deus. Mas você desliga, fala, não, vou pensar em outra coisa, vou concentrar aqui, exige uma concentração, às vezes até maior, mas você vai, você não está ali para ficar prestando atenção na energia do outro, né? E aí, gente, até para uns minutinhos antes de encerrar, vou parar aqui nessa parte, então, que ele vai falar dos guardiões e vai falar dos graus, tá? Mas antes de falar disso, a gente está falando dessa abnegação dos nossos guias, né? Especialmente, como eu falei, dos pretos velhos, e ele fala muito dos caboclos e dos pretos velhos no livro, nesse momento. Naquela semana passada, eu expliquei para vocês a puxada, lembra? Foi exatamente, olha, quando eu fui falar, foi acontecer. Que eu expliquei para vocês que a puxada não era isso que vocês estavam imaginando, que tinha muita gente distorcendo o termo, etc, etc. E aí, de transporte, né, que eu falei, até usei o termo puxada para vocês diferenciarem. E aí, até minha mãe lembrou
no kardecismo, eles usam o termo médium de transporte, tá? Para uma outra coisa, que a gente não costuma fazer de forma consciente dentro do terreiro, mas é uma mediunidade, também existe, tá? No kardecismo, eles tratam como médium de transporte o médium que consegue estar aqui. Então, eu sou um médium kardecista, estou aqui na mesa de trabalho, no grupo de trabalho mediúnico, eu me concentro, me desdobro, saio daqui, vou lá em determinada esfera e recolho determinado espírito que precisa vir ser doutrinado, tratado neste trabalho mediúnico. Isso lá no kardecismo, que eles chamam de médium de transporte, tá? Na Umbanda, nós temos isso? Gente, isso não é na Umbanda. Vocês conseguem entender que essa habilidade, esse tipo de mediunidade, não é do kardecismo, não é da Umbanda, é do médium. Então, eu sei porque eu tenho uma pessoa na família que faz isso. A pessoa está aqui, tá? E vai no terreiro também, ou seja, onde ele está, ele faz esse trabalho. Então, tá aqui, dormiu, oxi, fui pegar tal pessoa em tal lugar. Dá uma cochiladinha aqui, ó. Às vezes até acordado mesmo, parece que sonha acordado. Vai, já fez esse trabalho no terreiro, tá? Essa pessoa já fez trabalho no terreiro, falou, ó, essa noite eu fui em tal lugar, e às vezes faz durante o sono, às vezes faz durante o trabalho, onde tiver, né? Então, a pessoa veio e falou, ó, essa noite eu fui em tal lugar, tive que aprisionar determinada pessoa, tinha um preto velho comigo que aprisionou, e tinha um médium tal, que eu não conheço, eu não sei o nome, mas descreveu o médium para mim, que a pessoa não conhecia, mas falou, então o médium assim, assim, faz, já sei quem é. E foi fazer esse trabalho de aprisionamento ali. Isso é um médium de transporte também. Por isso que eu usei o termo médium de puxada para médium de transporte, para vocês diferenciarem isso, tá? E aí, como eu tinha falado do transporte da puxada, justamente veio no sábado, veio um trabalho em que o vô fez exatamente como eu falei. O que eu falei? Que o trabalho de puxada de transporte não é assim, aleatório. Estou lá, ai, senti um obsessor aqui, eu que puxei, ai, fica aqui. Não, não, senhora. O vô foi lá, chamou a pessoa ali no centro, o vô pegou, autorizou que aquele médium recebesse aquela entidade, e foi uma entidade, inclusive, que precisou. Aí ele veio e me chamou porque precisava ser doutrinado, tá? Então, não é comum fazer trabalho de doutrinação, mas ele acontece, e às vezes é necessário, tá? E aí, gente, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Por quê? Porque eu já participei de muito trabalho com doutrinador, quando era kardecista, e doutrinadores muito bons, maravilhosos, faziam um trabalho muito bonito, mas eu também já vi coisa muito que deu errado, de doutrinador vir começar a pregar para o espírito olhar e falar assim, ah, larga de ser hipócrita que você não acredita em nada disso, e ó, acabar com a pessoa na frente de todo mundo, sem a menor, sim, né, cerimônia. E aí, como eu já conhecia, né, comecei a conversar com aquele espírito, comecei a conversar, aí na minha cabeça gritou assim, tipo, não fala o que você não acredita, senão você vai se lascar. Só fala o que você realmente sentir. Não é o acreditar, é o sentir. Se eu não sinto, eu não falo. Não fico, ai, vem aqui na luz, meu querido, não, ai, vem aqui que você vai ser amado. E se você não está sentindo amor por aquele espírito, você não abre a boca para falar aquilo. Que você ou não atinge ou vira contra você facinho. Que era um espírito tão nervoso, ele estava tão violento, que assim, às vezes chega no ponto do espírito, lógico que não assim, mas ele quer agredir, está segurado, está amarrado, mas quer agredir, porque é muito intenso. E eu fui chamando, e fui falando, e fui... Aquilo, gente, me tomou um sentimento de dó, que fazia muitos anos, e não é uma dó ruim, não é dó de superioridade. Foi assim, ele realmente sofria. Então, assim,
era muito sofrimento que aquele espírito carregava. E aí, o que a gente não vê, por que eu estou falando isso para vocês? Não é para expor ninguém, não é para falar nada disso, muito menos aquele irmão nosso que estava lá. É para dizer, gente, que às vezes, mesmo que a gente não veja, esse trabalho ele é feito ali dentro da tenda. Ou vocês acham que quando o consulente chega com uma falange de obsessor, uma falange de sofredor, uma falange de trabalhador das trevas, esses espíritos são retirados, você acha que os pretos velhos chicoteia eles? Vocês acham que os pretos velhos vão lá para esses espíritos e prende e chicoteia em algum lugar no além? Não, gente, eles recolhem com amor máximo. Só que eles não ficam falando, e a gente está ali, ó, falando em torno. Tem toda uma equipe junto com eles que recolhe, e aqueles que estão prontos vão ser tratados, vão ser acolhidos. A avó sempre fala, inclusive, que muitos, ela fala assim, aqui você vai receber água, comida, alimento. Depois eu vou explicar isso para vocês, que às vezes precisa, tá, gente? Eu vou explicar até essa questão do alimento no perispírito. Mas ela falou assim, pode ficar aqui, que você vai ter água e comida e nós não vamos deixar ninguém perseguir vocês. Que às vezes são escravizados e são perseguidos por chefes. Então, ali eles vão ter abrigo. Então, isso tudo é feito pelos pretos velhos ali. Mesmo que o médium não perceba esse trabalho direto, mesmo que o consulente não perceba, tudo isso é feito. Tem uns que precisam aprisionar, tem uns que precisam retirar, tem uns que, ó, já que não vai por bem, vai por mal, mas aqui você não fica. Tem um que tem espírito que não está apto a ser doutrinado, não está apto a ser tratado, então a forma é outra, mas nunca deixa de ser com amor. Mesmo os que são recolhidos e aprisionados, é feito com amor e com autorização. O amor tem muitas formas, lembre-se disso. Então, é um trabalho de muito, muito, muito amor com aquele sofrimento que está sendo ali. Porque assim, se fosse um irmão meu, se fosse eu, se fosse alguém que eu amo, naquele sofrimento, eu queria que tivesse alguém capaz, ou que pudesse ter um lugar que pudesse ser tratado, que pudesse ser acolhido. Inclusive, eu falei para você já, esse é o motivo que eu estou no Umbanda. Porque quando eu precisei, eu corri os 4 cantos desse mundo e eu não achava ninguém para me ajudar, desesperada. Quando eu achei, a única porta que me socorreu de verdade foi a Umbanda. Então, eu falei, então é aqui, que alguém precisar, tem que ter uma casa de Umbanda aberta para poder se socorrer. Entende? Porque eu precisei. E eu sei quantos meses eu penei para poder achar um lugar para eu não morrer. Então, isso é o mínimo, é a retribuição, não só para um guia específico, para todos, eu tenho que, mas é para a Umbanda em si. Que não perguntou nada, só falou, ó, vem aqui, tratou, tal, não morri, acabou, graças a Deus, entende? Então, esse trabalho foi feito no sábado, então casou certinho, porque eu falei do trabalho lá do transporte, da puxada, e com o olhar de amor que a gente tem que ter para dentro da corrente, sem se escandalizar, sem, sabe, assim, ou ficar ali espiritando e achando que o mais importante que pode acontecer é o jeito que o seu Exu vai baforar o cigarro na cara do outro, entende? Aliás, Exu não faltou no sábado, tá? Fazia muitos anos que eu não escutava da forma que eu escutei. Eu não costumo escutar, mas sábado eu estava incorporada, Exu estava incorporado, e eu comecei a escutar aquela multidão, e era uma multidão. E aí eu, mesmo incorporada, eu falei, eu pessoa ali, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Será que entrou uma multidão aqui e eu estou de olho fechado? Eu estou incorporada, eu não, né? Eu fui lá, trabalhando, fazendo as coisas dele, eu vou abrir o olho, com certeza. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Aí, ele, fica quieto aí. Daqui a pouco eu escuto de novo. Eles, sabe barulho de multidão, de milhares de pessoas? A confusão. E eles gargalhando, e gente. Mas era muito alto o barulho. E eu abri o olho de novo, porque eu falei, não é possível que eu estou escutando tudo isso. Gente, quando eu fechei o olho pela segunda vez, mas ele se matou de rir de um tanto da minha cara, ele falou assim, é isso mesmo que você está escutando. Pode chamar ponto do nome de Exu que você quiser que está aqui hoje. Tem uma multidão aí de Exu, você pode chamar o nome que você gritar e sai daqui, pipoca aqui. Estava abarrotado
abarrotado de gente, abarrotados. Estavam trabalhando, estavam fazendo o que era preciso, né? Então, assim, eu fiquei... Ai, meu Deus, tá bom. Aí eu parei, não abri mais o outro. Chega, tá bom, fiquei quieta. Vamos comportar, né? Então, para vocês terem ideia da dimensão das coisas, que é com certeza muito mais do que a gente vê, né? Então, aprendam a fechar o olho. Eu também, tá, gente? Porque a gente é muito besta, né? Eu quando escuto as coisas, quando eu vejo, né? Aí que eu ai, meu Deus, que era eu, a curiosidade, né, mata, né? Você fica ali, aí os guias dão, fica quieta, pega de ser curiosa, fecha. Aí eles dão umas corrigidas na gente, dão umas broncas, né? Mas é normal, é do ser humano, desde que isso não seja um hábito, e desde que isso não seja o seu objetivo ali dentro, né? Então, vamos encerrar por hoje, está dando horário, depois a gente volta a falar, ele vai continuar falando daí dos guardiões, vai falar das hierarquias, dos graus, tá? E já está do meio para o final do livro, o livro é razoavelmente simples, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham aproveitado o estudo de hoje para ter essa reflexão junto comigo. Eu vou preparar uma aula específica sobre preconceito, sobre lei de racismo, tá? Estou arrumando ainda material, mas eu vou preparar separado uma aula para a gente, que a gente precisa, na verdade, saber se defender e precisa defender os outros também, né? Então, o conhecimento é sempre, nesse caso, conhecimento é proteção, tá? Então, eu estou preparando ainda, estou avisando, mas se Deus quiser, logo a gente consegue finalizar e para apresentar. Bom, uma boa noite a todos, até sábado, se organizem, fiquem com Deus, bem bonzinhos, bem leves, bem soltos, bem tranquilos, bem